Olá, meu nome é Edmara Costa. Hoje eu vou falar sobre a parábola do filho pródigo, tá? Lucas 15:11. Então, todas as parábolas, elas são é, códigos, né, do reino. O que é isso? Jesus veio, falou sobre essas parábolas, e aí dentro dessas histórias, que as pessoas pensam que só são historinhas, tem códigos mesmo, né? Tem alguma coisa ali que diz a respeito do que seria legal a gente estar colocando na nossa vivência também aqui na Terra, tá? Então vamos lá. Primeiro, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o que é pródigo, né? Porque ela é conhecida assim, tá? Apesar de não falar essa palavra aí no resto da parábola, é conhecido é, como a parábola do filho pródigo. Então, o pródigo é uma pessoa que gasta mais do que o necessário, dissipa os seus bens, né, esbanjador, se bem que é generoso em dar e liberar o que tem. Né, é como quem diz assim, é uma pessoa que tem muito dinheiro e esbanja sem pensar em muita coisa. Então ele não é mau, tá? Ele esbanja o que ele tem, né? Porém, ele produz, ele tem abundância e daí ele gasta o que tem e o que não tem, né? A gente vai ver aí no decorrer da parábola, tá? É o que gasta com essa, enfim. Né? E é desinteressado de, de qualquer coisa ideal, de servir alguém, enfim. Ele é aquele filho onde vai realmente querer riqueza para estar gastando e pensando só no momento. Então, mediante a essa situação, vamos lá começar aqui a parábola. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, me dá a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Então, o que acontece? O pai, ele repartiu a riqueza dele para 2 filhos, tá? Sendo que aqui, o que aconteceu nesse exato momento? Esse jovem que ficou rico por conta das coisas do pai, ele pegou, vamos dizer, uma herança. Sendo que, se ele pegou uma herança e o pai está vivo, o que ele fez com esse pai? Ele matou esse pai emocionalmente. Porque se o pai está vivo, as coisas são do pai. Ele só vai ter direito a isso quando você pai morrer. Então, o que ele fez? Ele fez exatamente isso. Ele matou o pai emocionalmente, até porque ele não queria a herança para fazer alguma coisa ali. Ele queria sair, né, para longe, para fazer outras coisas. Então, nesse momento, esse filho, ele foi inconsequente por ter pedido, e esse pai acabou fazendo o que realmente não era também tão sensato assim, né? Mas ele fez. Vamos ver o que esse filho vai fazer. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Bom, o que é isso, né? Esse filho, esse jovem rico, ele pegou tudo, foi para longe, como está dizendo aqui, desperdiçou aquela parte dele de riqueza e viveu, o que é dissolutamente, né? Dissolvido, literalmente isso, dissolvido. Ele se decompôs, né? E aí ele fez, no dicionário também fala sobre a palavra de libertinagem, devasso. Então ele agiu com maus costumes, tá? Então mostra que ele fez coisas que não eram boas com essa riqueza. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Então ele começou a ter dificuldades com essa questão, né? Ele começou a sofrer as dores físicas
imorais por conta disso, de ter feito um monte de coisa inconsequente, e adoecer por conta disso também, né? Ele foi, no caso, alvo dos maus tratos dele mesmo. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos e apacentar porcos. O que significa isso? Ele chegou para uma pessoa e falou que estava daquele jeito, e aquela pessoa falou, então vamos lá, vamos cuidar dos porcos, né? Vamos conduzir esses porcos ao pasto, no dicionário diz pastorear, né? Alimentar os porcos, tá? E o que eu achei interessante é que no dicionário diz também que apacentar, quando a gente põe na questão espiritual, diz que é dar alimento ou orientação espiritual. Então, olha como é que são as coisas. Olha aqui para baixo o que acontece. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Quando a gente pensa assim, se alimentar, né, de tudo, de qualquer coisa, inclusive do que os porcos comiam, nesse momento ele estava provavelmente refletindo, né, ia alimentando o corpo e, quem sabe, até alimentando o espírito por conta das questões aí que ele estava passando e que ele estava colocando para frente. Né? Então, assim, o que está dizendo aqui, bolota que os porcos comiam, são comidas mesmo, tá? É um fruto de carvalho destinado a engordar porcos. Existe isso, esse fruto, tá? E ele comia. Pessoas comem, até comem, tem realmente comidas que podem ser feitas com esse fruto. Mas geralmente é para engordar porcos. E ele estava fazendo o uso disso para conseguir sobreviver. E tornando em si, disse, quando ele começou a atinar sobre o que estava acontecendo na vida dele, de verdade, ele disse, quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão e eu aqui pareço de fome. Bom, o que é isso, né? Jornaleiro significa o seguinte, jornaleiro significa trabalha a jornal, sobretudo em atividades agrícolas, recebendo salário diário. Então, ele percebe, né, que o pai ele tem servos, né, como sempre fala na Bíblia, trabalhadores que exercem suas atividades e recebem por isso, né? Enquanto ele parece de fome. Então ele começa a realmente ter uma situação muito desagradável quanto a isso. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Então ele começa aqui a ter o arrependimento, estão vendo? Já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele reconhece que ele fez muita besteira. Fazer-me como um dos seus jornaleiros. Então ele quer que o pai até contrate ele, que não precisa ser como filho, que haja com ele como filho, porque ele sabe que ele teoricamente, acaba se arrependendo e entendendo que ele tem que ter uma certa punição. E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O que aconteceu? O que é compaixão, né? Quando compaixão é quando a gente faz por ação, né? Então o pai teve essa ação diante daquilo, da cena do filho. E quando a gente tem compaixão, a gente faz alguma coisa. Quando a gente tem pena, não. Quando a gente tem compaixão, a gente faz alguma coisa. E foi o que o pai fez. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho.
Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa o melhor vestido e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. Bom, o que é isso? Ele trouxe o kit trono. O que é kit trono, né? O pai pegou, o que ele fez? Ele pediu para que vestisse esse filho, ou seja, vamos tirar essas vestes sujas, maltrapilhas e tudo mais, vamos colocar roupas para uma festa. E todas as parábolas que a gente está vendo e tudo mais, que a gente fala de festa, festa é chegar ao reino dos céus. Então, assim, o que quer dizer isso aqui? Vamos tirar tudo isso aqui, vamos colocar ele como se fosse um outro ciclo. E colocou um anel na mão. O que é anel? O anel ele significa aliança e governância. Então, ele colocou o anel na mão, né? E alparcas. Alparcas são chinelos, tá? É um calçado de couro, trançado e tudo mais. E aí, colocar os pés. Para quê? Para que conseguisse definir o seguinte: ó, agora você não vai andar mais no submundo. Você agora tem algo que proteja teus pés, porque você estava pisando no inferno. Meio que isso. É aquela questão dos códigos mesmo, né? Que a gente precisa ver entre linhas. E trazei o bezerro cevado, e o matai-o, e comamos e alegramo-nos. O que é bezerro cevado? Bezerro cevado é quando alimenta esse bezerro, pelo menos por um ano, com bom trato, sabe? Assim, esse bezerro, ele é alimentado e cuidado muito bem, e ele só é abatido, pelo menos um ano, e ele só é abatido quando tem alguma comemoração muito, muito especial. É um casamento, o nascimento de um filho, ou um retorno de um ente, né? Então, assim, esse era um momento muito especial. Até porque o pai, ele percebeu que o filho, ele estava vivendo no submundo, né? E ele conseguiu, por ele mesmo, atinar que deveria voltar e de forma consciente. Então, assim, foi uma festa para o pai entender que o filho, aqui, olha o que ele fala, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Então ele percebeu que é como se fosse o filho. Ele estava morto emocionalmente, né? Porque tinha perdido esse filho para o mundo. E aí esse filho entendeu, voltou. E aí ele está comemorando isso como se fosse um renascimento. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. Ele ouviu uma comemoração e, chamando aqui um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Era motivo de festa. Mas ele, esse filho mais velho, se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele. Então, instava era estava, tá? É uma palavra que também mostra no dicionário que convidava, insistia de estar com ele, com esse filho mais velho, tá? Então convidava que ele fosse insistindo para que ele participasse dessa festa também. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. Ou seja, fazendo tudo certinho, sem fazer nada que desagradasse o pai. E nunca me deste um cabrito, para alegrar-me com os meus amigos. Então ele começa a ficar chateado, insatisfeito, questionando o pai, né? Porque ele nunca fez nada. E esse sendo um filho certinho. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com meretrizes, para quem não sabe o que é meretrizes, são garotas de programa, tá? Ou pessoas que estão
desviadas e tal. Eu falo desviada porque eu tô usando o termo que eu escuto, né? Mas assim, tem quem fale que não existe bem esse termo, tá? Mas vamos lá. Meretrizes tá querendo dizer isso, tá? Pessoas que trabalham vendendo o corpo. Mataste-lhe o bezerro cevado, ou seja, ele que gastou dinheiro com farra, com um monte de coisa, com mulheres, com bebida e tudo mais. Ele teve, vamos dizer, esse merecimento e eu não. E ele lhe disse, filho, o pai, né, falou com esse filho, filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Então, assim, se ele quisesse, por exemplo, matar um bezerro e comemorar com os amigos ali, tudo bem também. As coisas são dele. Também são dele. Sempre foram dele. Ele provavelmente não manifestou a vontade e nem o desejo, ou tinha isso tudo, mas não falou isso com o pai. Então, como é que ele ia adivinhar? Aqui também tem um outro código, né? As pessoas não adivinham o que as outras gostariam. Tem coisas que a gente precisa realmente falar, que a gente precisa expor, né? E o não a gente já tem, certo? A gente já tem um não, e aí, de repente, teriam outras festas, óbvio que de uma forma diferenciada, porque não era um acontecimento tão ilustre, mas teria. E ele ficou questionando. Mas era justo. Peraí. E ele disse: filho, tu sempre estás comigo e todas as coisas são tuas, tá? Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Então, o pai aqui, ele explica para esse filho o porquê que ele faz isso, e que é de grande comemoração, e que esse filho, ele mostra para esse filho a importância dele, né? Mas mostra que o grandioso disso tudo é o retorno de alguém que estava perdido, tá? E aí, como algumas conclusões aqui, só pra gente tirar essas conclusões aqui da parábola, eu vou estar falando algumas coisas que eu percebi, tá? O dinheiro, ele não faz a pessoa prosperar, isso é importante. Muitas vezes ela faz com que as pessoas tenham colapsos, sabe? Loopings de alguma coisa, e aí acaba torrando com o dinheiro todo e caindo justamente nessas questões aí de difícil retorno, né? Se não tivesse esse pai, como é que seria? Outra coisa que é importante, que tem algumas outras parábolas falando também, a respeito da semente e da riqueza, né? A riqueza, ela é comparada com uma semente. Então, se a gente come a semente, a gente não tem como plantar. Então, o que a gente tem que fazer? Essa semente, ela precisa dar lucro para que aconteça a frutificação, germine essa semente e tudo mais, tenha fruto. Esse fruto ele pode ser comido, mas a semente tem que ser replantada. Sempre assim. Assim começa um ciclo de riqueza. Se a gente come a semente, essa semente ela não serve mais para nada, acaba o fruto, acaba a semente, não tem plantio e acaba a riqueza. Então, o que é interessante aqui, que é estranho falar, mas é a realidade, se a pessoa gasta o dinheiro com festa, com isso e com aquilo, mas se ela planta a semente, ela pega e ela trabalha e ela frutifica aquilo ali, e ela planta novamente e trabalha, ela vai estar gastando o dinheiro da riqueza que vem da frutificação. Então ela não vai ficar pobre. Olha só que chave virada aí. Ela não vai ficar pobre porque ela tá gastando, como por exemplo esse menino gastou. O que ele não conseguiu fazer foi prosperar, por quê? Porque ele comeu a semente também. Ele gastou tudo, tudo. Ele não plantou para ter mais riqueza. Então isso aí é uma coisa importante. Outra coisa, não é quem tem dinheiro na mão, a gente chama de endinheirado, né? A pessoa é endinheirada, mas ela pode não ter abundância e prosperidade. Ah, como assim? Se ela tem dinheiro? Ela pode ter dinheiro, ter bens financeiros, vamos dizer assim, conseguir fazer isso tudo, né?
riqueza, produzir riqueza, mas ela pode não ser uma pessoa feliz, abundante em todos os setores da vida dela. Então isso aí também é uma coisa bem interessante para estar pensando, tá? Então, o dinheiro na mão de um pobre, o que é pobre? É pessoa improdutiva. O dinheiro na mão de pobre evapora, porque ele vai comer a semente. E se você for uma pessoa abundante, por mais que perca alguma coisa, você vai conseguir produzir, vai inventar várias formas, mas vai conseguir trabalhar e produzir e replantar. A gente tem vários casos por aí assim, né? Outra coisa, não é porque você está fazendo tudo certo, né? Você tem atitudes que parecem corretas e tudo mais, que vai agradar a Deus. Ou que vai agradar, inclusive, até as pessoas do teu convívio e tudo mais. O que acontece? Muitas vezes, o que acontece é o seguinte. Eu tentei aumentar aqui, eu não tô conseguindo. Vou deixar do jeito que estava mesmo. Tá? O que acontece? Vou deixar assim, eu não tô conseguindo mexer nisso não. Quando você tem algumas atitudes, né? Vamos falar na questão aí de Deus, né? De um ser maior, do Criador de tudo que é. Nem tudo que a gente faça, por mais que pareça certinho, vai agradar a Deus. Como é isso? Você pode estar fazendo contrariado as coisas. Eu estou fazendo só para que todo mundo veja que eu sou certinho. Eu estou fazendo isso aqui porque é minha obrigação. E o seu coração não está puro. O seu coração está pensando em um monte de coisa, de repente até em vingança, nisso daqui e naquilo. Então, quem vê se o nosso coração é puro ou não, né, é o Criador de tudo que é. Então, se o seu coração, esse filho, vamos para a parábola, esse filho jovem, ele tinha um coração puro. Na verdade, ele estava indo inconsequente, mas o coração dele não era ruim. E o filho mais velho, a gente não sabe como é que era esse coração, né? Não falou muito, mas assim, no final ele chegou a ficar com inveja, com raiva e tudo mais, e esperando alguma coisa em troca. Esse outro filho ele não esperava, inclusive ele até esperava, mas que fosse recebido como um trabalhador comum da fazenda do pai dele, reconhecendo que ele pecou, né? Então tudo está muito no coração, tá? Os trabalhadores de última hora, somos nós, que às vezes a gente não tem tanto conhecimento assim, às vezes nem faz tanta coisa tão certinha assim, mas Deus está vendo o nosso coração, está vendo que o que a gente pode fazer de bondade a gente faz e com o coração aberto, né? Então isso é interessante, tá? Tem muitos religiosos que ficam aí pregando um monte de coisa, a Bíblia debaixo do braço, pessoas que vão nos templos, centros e tudo mais, fazem lá todo um ritual, uma rotina, e o coração não é tão puro assim, né? A gente sabe disso. Então, vamos lá. Outra coisa. A gente precisa estar escutando mais, principalmente, né? Dar mais ouvidos ao que a gente escuta, até por sensibilidade, tá? Tem vezes que a gente tem uma vozinha, né? Quando a gente vê que essa vozinha tá falando, é bom a gente tá revendo isso, porque muitas vezes livra a gente de vários males. E aí a gente às vezes não dá importância e coloca os pés pelas mãos e aí dá no que dá, né? Lembrando então que o Pai sempre é bom e misericordioso, tá? E essa misericórdia dele, essa misericórdia ela se renova a cada manhã. A gente dorme, a gente precisa dormir, né? O corpo físico precisa disso. Para recarregar, né? as baterias para um novo amanhecer e uma nova forma de agir, muitas vezes. Se não tá dando certo, vamos agir de outra forma. Vai que dá certo, né? E assim, o Senhor dá tudo para ter de volta os seus filhos. Ele age com compaixão e generosidade.
Isso são riquezas, compaixão e generosidade são riquezas do reino. Ele age dessa forma para que ele consiga resgatar aí as ovelhas desgarradas, tá? Então, é só para dizer aqui que mesmo a gente estando numa condição muito complicada de vida, se a gente para refletir e lembrar que a gente tem um pai maior, um criador, uma matriz original, que a gente foi feito em imagem e semelhança, né? E que a gente consegue retornar para essa matriz arrependidos e refletindo, a gente vai ter um bom retorno, né? Quando é movido pelo coração, pela bondade que tem dentro do coração, isso é possível. Então é isso, tá? Me perdoem os barulhos e tudo mais, mas assim, eu não tava conseguindo gravar essa parábola de jeito nenhum. Muitos barulhos, minhas crianças aqui, e tava meio complicado, mas falei, não, tem que sair. Aí eu gravei uma que não ficou legal, não achei que era isso, e aí gravei essa aqui de coração, tá? É isso. Então fiquem com Deus, paz no coração de vocês, muita luz e vamos refletir um pouquinho em cima disso aí, né? Se a vida tá bagunçada, não tá boa, a gente tá comendo o que não é pra gente, vamos pensar e sair desse ciclo que a gente tem onde retornar, tá? Fiquem na paz e beijos de luz.